Recording in progress. Ok. Então, como a Débora falou, Jesus estava indo para a cruz e por isso os discípulos não podiam seguir naquele momento. E aí, olha que interessante como começa o primeiro versículo do capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Jesus está indo para a cruz e ele está consolando os discípulos. Não se perturbe o vosso coração. É ele que vai encarar a cruz e ele está dizendo para os discípulos: não se perturbe o vosso coração. Aqui é um ponto muito importante, porque a palavra vai nos dizer o que a respeito do nosso coração. Enganoso. Que o nosso coração é enganoso, tudo bem. Mas mais importante que isso, por isso que Jesus está dizendo: não se perturbe o vosso coração, porque um coração perturbado é um coração que dificilmente consegue confiar no Senhor e se manter firme no Senhor. Então, Provérbios 4:23 fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E Jesus está dizendo para eles: não se perturbe o vosso coração. Vocês vão passar por um momento difícil. Não se perturbe o vosso coração. E esse é o acesso. Lembrem que João 14 e 15, esses textos são para nós o acesso àquele mandato ou aquele requerimento de João 13. Não se perturbe o vosso coração. Antes, essa palavra não está aí, mas parece que é isso que Jesus está querendo dizer. Ao invés de terem os corações perturbados, crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que Jesus está querendo dizer com há muitas moradas, vou preparar-vos lugar? Nós vamos compreender um pouco disso nos versículos que seguem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tá vendo? Não falei que a igreja ia ser arrebatada, ia para o céu? Hã? É isso que Jesus está dizendo aqui? Hein, pessoal? É ou não é? Não. É o que então, queridão? Para onde Jesus estava indo? Veja bem. Ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Ele está falando da segunda vinda? Sim, certo? Virei outra vez, voltarei
E vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Onde ele estará ou estaria? Jerusalém. Mas por que ele está dizendo onde eu estiver, vocês também vão estar quando eu voltar? Por quê? Todos nós estaremos fisicamente em Jerusalém quando Jesus voltar? Não. No céu? Não. Na cruz? Não. No versículo 10, Jesus vai responder para Filipe: Não crês que eu estou no Pai e que ele está em mim? O Pai permanece em mim, eu estou no Pai e ele está em mim. Pois eu estou indo para o Pai. Versículo 12. Se eu for, de volta no versículo 3, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Ele não fala vos levarei para algum lugar no céu. Vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Onde ele está? Eu estou no Pai. Jesus está dizendo que ele vai nos trazer para uma posição de relacionamento com o Pai, da mesma forma que ele se relaciona com o Pai. Da mesma maneira que ele está no Pai, ele nos levará a este tipo de relacionamento com o Pai. Quando isso? Existem 3 processos para a vida eterna: a justificação, a santificação e a glorificação. Na ressurreição, nós seremos feitos semelhantes a Ele. É isso que a palavra diz. Portanto, na ressurreição ou na glorificação, nós estaremos no Pai. Portanto, Jesus não estava falando de um lugar, mas ele estava falando de alguém. E agora é muito importante porque ele vai dizer o caminho para isso. Versículo 4. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. E é um pouco confuso, parece, porque no 13, no finalzinho, ele fala: para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas vocês vão mais tarde. Agora ele está falando: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus não está mais falando da cruz aqui. E Thomas pergunta o quê? Ou Tomé pergunta o quê? Senhor, para onde vais? Como podemos saber o caminho? E agora é a pergunta que eu vou fazer para o Lucas. Jesus lhe respondeu. É a 6ª vez que Jesus vai dizer: eu sou alguma coisa. Não é a 6ª vez que Jesus vai dizer eu sou no livro de João, mas é a 6ª vez que ele vai dizer eu sou tananã, alguma coisa. E aqui ele vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. O primeiro eu sou dessas frases, são 7 frases eu sou, que os estudiosos compilam. Em João 6, Jesus diz eu sou o pão da vida. Em João 8, Jesus diz eu sou a luz do mundo. Em João 10, Jesus diz eu sou a porta.
Em João 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Em João 11, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E agora ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lucas, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que Jesus estava fazendo uma alusão ao templo, porque há historicamente algum tipo de registro, mas eu não me aprofundei em pesquisa, em olhar isso, pesquisar isso. Biblicamente não há evidência do que eu vou falar agora, por isso que eu quero te perguntar para saber se você já ouviu falar disso. Mas alguns estudiosos vão dizer que Jesus fez uma alusão ao templo, porque era uma maneira como os judeus se referiam às 3 entradas do templo. A entrada para o pátio era chamada de o caminho, a entrada para o santo lugar era chamado de a verdade, e o véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, a terceira entrada era chamada de vida. Procede essa informação? Já ouviu falar isso ou não? Procede. Isso é totalmente conhecido no meio do judaísmo. Procede, sim. Então, se isso procede, o que Jesus está querendo dizer? O que estava no Santíssimo Lugar? Presença de Deus. Presença real do Pai. E Jesus continua dizendo que ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E é por isso que a gente às vezes pega nesse versículo aqui e a gente insiste. Quando as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus, porque a gente lembra que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através, por meio de mim. O trocadilho que a gente faz é que sim, todos os caminhos levam a Deus, depende de como você quer chegar lá, né? Porque o caminho que leva ao Pai é só um, Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas as pessoas estão certas de dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque no fim da vida é com Ele que você vai encontrar. Só que você prefere encontrar com o seu Pai ou você prefere encontrar com o juiz? Justo juiz que vai julgar a sua vida. Você quer que Ele te julgue como Pai ou como um juiz severo? Portanto, Jesus está dizendo, eu sou. Sabe aquilo que vocês chamam de caminho para entrar no templo? Quem tem acesso ao pátio do templo, Lucas? Ao pátio, só os judeus têm acesso. Mas quem dos judeus? O sumo sacerdote. Não, no pátio do templo. No pátio do templo, todo mundo entra. Ah, sim. Certo? Na primeira entrada do templo, primeira parte. na primeira área do templo, todos tinham acesso. Sim. Certo? Quem podia entrar na segunda entrada do templo, que era o lugar santo? Aí era só o sacerdote. Somente os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo. Quem podia entrar na terceira entrada do templo, que era o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, onde havia a presença de Deus? Quem podia entrar lá? Só o sumo sacerdote, né? Só uma pessoa, o sumo sacerdote daquele ano, uma vez por ano. Certo? De uma pessoa que podia ter acesso à presença de Deus. Jesus está dizendo, agora eu sou o caminho por onde todos entram. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho da justificação pela fé. Eu sou o caminho da entrada para a justificação pela fé. Eu sou a verdade que santifica.
E eu sou a vida que dá acesso à presença do Pai. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, como a gente vai ler em Hebreus, aquilo tudo era uma pré-figuração, sombra de coisas que viriam no futuro, apontando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente diz que a gente se converte, a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente converte o nosso coração ao Senhor, por onde passamos? Pelo caminho. Poderíamos chamar essa fase de justificação. Somos justificados por aquilo que Jesus fez. E quando começamos a caminhar nessa jornada e sermos lavados pela verdade. Quem é a verdade? Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Só que em João 17 ele vai falar, a tua palavra é a verdade. Só que João 1 fala que ele é o verbo, ele é a palavra. Ou seja, somos lavados pela palavra do Senhor. Poderíamos chamar isso de santificação. A Bíblia fala que estamos sendo santificados. E na volta de Jesus, eu virei outra vez e levarei vocês para mim, em definitivo, para a eternidade com Deus. Eu levarei vocês para a vida, e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, quando Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu vou para o Pai. Eu vou voltar e vou levar vocês comigo para o Pai. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora, façam um esforço e lembrem-se comigo o que aconteceu no templo quando Jesus foi crucificado e entregou seu espírito na cruz e deu seu último sopro, fôlego de vida. O que aconteceu no templo? Rasgou o véu. O véu do templo rasgou. E o que isso significa? Que o lugar onde só uma pessoa tinha acesso, agora quem tem acesso? Todos aqueles que passam por aquele que se chama o caminho, a verdade e a vida. Todos, por meio de Jesus, têm acesso à presença de Deus. Não é incrível pensar isso? E por isso que na casa onde tinha morada para uma pessoa só, Jesus está dizendo, na casa de meu pai agora vai haver muitas moradas, porque eu estou indo preparar lugar para vocês. Na presença de meu pai agora há muitas moradas. Jesus não estava falando de uma casa, de uma casinha. E outras casinhas em volta, mas ele estava usando uma figura, uma imagem figurativa da casa do Pai. E quem é das antigas aí talvez se lembre que
muito antigamente, o que acontecia? Na casa do pai ia se construindo as moradas dos filhos em volta da casa do pai, né? Ia se ampliando a casa do pai. Aliás, o texto original não vai falar existem muitas casas. Na casa de meu pai existem muitas casas, mas existem muitos quartos, muitos cômodos. Por isso que essa palavra é traduzida como morada. Muitas moradas, muito lugar para muita gente habitar junto. Por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E onde um só podia entrar, agora todos vão poder acessar através de mim. Agora, um ponto importante é que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu quero chamar a atenção para vocês para o fato de que ele está dizendo que ele é a verdade. Em João 17:17, ele vai orar ao Pai pedindo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a verdade. Portanto, por que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Porque nós vivemos, no dia 12 de agosto de 2021, um mundo que é totalmente relativista. Concordam comigo? Um mundo que vai dizer assim para nós, um sistema político, um sistema ideológico, que vai dizer o que para nós? Cada um tem a sua verdade. Já ouviram essa frase? Eu já ouvi essa frase dentro da igreja, para falar de interpretação bíblica. Cada um tem a sua verdade. Já ouviram essa frase? Ou só eu que já ouvi essa frase? Já ouviu, Lucas? Cada um tem a sua verdade. Não se apega nesses detalhes. Cada um tem a sua verdade. Meus queridos, Jesus está dizendo: eu sou a verdade. E se ele está dizendo eu sou a verdade, nós precisamos nos submeter e abaixar a cabeça para o fato de que a verdade é absoluta, ela não é relativa. A verdade é absoluta. Não existe meio termo, não existe espaço para... essa é a minha verdade. Essa é a minha interpretação. Essa é assim que eu penso, então você tem que me aceitar assim, porque nós vivemos num mundo equalitário e inclusivo. Essa é a baboseira que as ideologias e políticas atuais pregam por aí. Então, o Senhor está dizendo claramente: eu sou a verdade. A Stephanie estava comentando comigo ontem que alguém que a gente conhece aí compartilhou alguma coisa nas mídias sociais sobre educação positiva, neurocognitiva, sei lá, tem nome para tudo agora. Só que um dos principais pontos desse modelo de educação que se prega na sociedade atual, sabe qual é? É que a correção física é violência. Que corrigir o seu filho fisicamente é uma violência. Por que vocês acham que isso tem sido pauta dessas ideologias? Porque não está longe do momento em que esse tipo de correção física aos filhos vai ser tratado como crime. Só que qual o problema disso? Sabe qual o problema disso? Que a palavra fala claramente que nós devemos corrigir nossos filhos com palavras de educação positiva. Não é isso que a palavra nos ensina? Que nós devemos corrigir nossos filhos com neurociência. É isso que a palavra diz?
A palavra diz que nós temos que corrigir nosso filho com a vara. A palavra está dizendo que temos que ser pais violentos. A palavra está dizendo que temos que ser pais que passam dos limites e corrigem sem amor. Negativo. A gente tem, como pais cristãos, aprender a corrigir nossos filhos com amor e com a vara. As duas coisas andam juntas. Aliás, Provérbios vai dizer que se você não quer... Não sei se vocês já leram esse versículo. Eu vou procurar para ler o versículo exato para vocês. Se eu não me engano é Provérbios 13. Mas vai dizer que se você não corrigir o seu filho, você está abrindo o caminho para ele ir para o inferno. Qual é o texto? Provérbios 23, 13, será que é isso? Enfim, eu queria tocar nesse assunto da correção porque foi um assunto recente aqui em casa e a gente tem visto muitas famílias cristãs enveredando para concordar com essas ideologias que são explicitamente antibíblicas. Provérbios 23, 13. Provérbios 23, 13 fala: não priva o filho da correção. Deixa eu achar na Bíblia em português aqui. Não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, o que é para ser feito, ela não morrerá. Castigando-a com a vara, tu a livrarás do Sheol. Como que devemos corrigir nossos filhos? Aí você escolhe. Cada um tem a sua verdade? Não. A verdade é absoluta. A verdade é a tua palavra, Jesus diz em João 17. Orando ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que corrigir o meu filho com a vara, e a ideologia e os governos políticos anticristãos, anti-Deus, antibíblicos vão dizer, criminalizar a correção com a vara, qual caminho devo seguir como pai cristão? Devo me submeter a Deus ou devo me submeter às autoridades governamentais? O que Pedro disse para o governo? Vocês acham que eu vou me submeter a Deus ou a vocês? Portanto, meus queridos, a verdade é absoluta. Não existe neurociência que vai me dizer o contrário. Não existe educação positiva que vai querer me provar o contrário. Não existe criminalização da verdade absoluta que vai me dizer o contrário. Portanto, não deixe os seus corações perturbados. Creia em mim. Versículo 7. Vamos dar andamento, senão a gente para muito ali nessas questões de inverdades que se mascaram de verdades. Tá? Mas eu quis trazer esse assunto porque foi um assunto que a gente conversou aqui ontem e eu achei muito pertinente ao texto aqui. Tanto João 14,6 quanto João 17,17. João 14,7. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Peraí, João diz, ninguém jamais viu a Deus. Como que Jesus está dizendo? Tendes visto o Pai. Como assim?
O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele errou? Não, ele é o próprio Deus. Ele está dizendo, se você vê a mim, você vê o Pai. João 1,18 vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Mas ele continua o versículo. Vamos lá ler a continuidade de João 1,18? É 1,18 mesmo? É, 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? O Filho. Que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Portanto, se conhecesseis a mim, conheceríeis também o Pai. Desde agora vocês conhecem o Pai, porque vocês têm me visto. Vocês me têm visto. E se vocês me têm visto, vocês têm visto o próprio Deus. Então Filipe lhe disse: se você fosse discípulo de Jesus, e você tivesse caminhado com Jesus durante 3 anos, observando Jesus pregando com autoridade, observando Jesus operando milagres, curando, perdoando pecados, convertendo pessoas, o que você perguntaria a Jesus? O que você pediria a Ele? E provavelmente nós pediríamos: Jesus, me ensina a curar um cego. Jesus, me ensina aquela parada da multiplicação. Jesus, me ensina a falar com autoridade e calar a boca desses religiosos hipócritas. Filipe perguntou o que para Jesus? Jesus tinha acabado de dizer: se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que bastava para Filipe não era um ministério de sucesso, não era pregar com eloquência, não era fazer milagre, não era nada daquilo. O que bastava para Filipe, o que ele mais desejava era: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, não precisa de mais nada. Mas Jesus vai ficar meio bravo com ele aqui. E Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Tu não crês que eu estou no Pai e Ele está em mim? As palavras que vos digo... Grife isso aqui é muito importante. As palavras que vos digo, não as digo por mim, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Deixa eu repetir esse versículo. As palavras que eu falo, as coisas que eu tenho falado para vocês, eu não estou falando de mim mesmo, mas o Pai permanece em mim e é Ele que realiza as obras. Jesus está falando das palavras e Jesus está falando das obras. Jesus está falando daquilo que Ele fala e Ele está falando daquilo que Ele faz. E tanto o que Ele fala quanto o que Ele faz não vem e não é dele mesmo, mas é de quem? Do Pai que permanece nele. Versículo 11. Grava esse versículo 10 que a gente vai voltar ali daqui a pouco. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede, ao menos por causa das obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois eu estou indo para o
Pai. Aqui responde aquela questão: para onde vais? É para o céu? É para Jerusalém? É para a cruz? Não, estou indo para o Pai. E agora o versículo que se relaciona ao versículo 10. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Sabe qual é o problema do crente? É orar e no final de toda oração falar em nome de Jesus, amém. Esse é o nosso problema. Porque a gente fala um monte de besteira e no fim a gente fala em nome de Jesus, amém. Porque a gente acha que Jesus está dizendo assim: essa aqui é a senha. O que você quiser. O que você quiser, você fala essa senha que você vai conseguir. Só que não é isso que Jesus está dizendo. Leia o versículo 10 de novo. O que eu falo e o que eu faço não vem de mim. Portanto, se eu peço algo em nome de alguém, não é do meu próprio interesse. Não é Senhor, me dá uma casa nova em nome de Jesus, amém. Não é Senhor, me dá um emprego novo em nome de Jesus, amém. Não é Senhor, abençoa minha família em nome de Jesus, amém. Vocês estão entendendo isso? Estão comigo? Alguém aí? Só vejo a cabeça da Débora, assim, ó, mas ninguém, né? Obrigado, Débora, que está comigo. Mas a gente precisa entender que orar em nome de Jesus não é uma senha para conseguirmos aquilo que nós queremos. Orar em nome de Jesus está se referindo à representatividade. Ou seja, eu oro para que você seja curado em nome de Jesus, porque eu estou aqui representando Jesus e representando a vontade de Jesus. Portanto, as obras que eu faço não são minhas, não partem de mim, mas de Jesus, porque ele permanece em mim e eu nele. É isso que a gente devia ser capaz de dizer. Só que a gente prefere orar: Senhor, abençoa minha conta bancária em nome de Jesus. Amém. Senha resolvida. Então precisamos estar mais conscientes das nossas orações. Prestar atenção no que a gente está dizendo quando a gente fala em nome de Jesus. Porque se alguém pede algo em meu nome, é porque esse alguém está pedindo algo que eu desejo, não que ele deseja. Concordam? Para sabermos o que o Senhor deseja, precisamos ter relacionamento íntimo com Ele. Portanto, enquanto não temos relacionamento íntimo com Ele, enquanto não sabemos o que Ele quer, para de falar em nome de Jesus. Tenham temor e não usem. Vamos parar de usar o nome do Senhor Jesus em vão e ficar sussurrando nossas orações egoístas, centradas em nós mesmos, que não tem nada a ver com o que Jesus quer, nem para você, nem para ninguém. E aí você fala em nome de Jesus no final e acha que você fez sua parte e você se sente bem porque você cumpriu uma tarefa religiosa. E o Senhor está dizendo para nós: hipócritas. Portanto, se queremos orar e pedir e receber aquilo que pedirmos, devemos orar em nome de Jesus. Portanto, devemos parar de orar
aquilo que nós queremos para nós mesmos e começar a orar e entrar no conselho do Senhor e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? O que está no teu coração? E para terminarmos esse encontro de hoje, eu vou ler o versículo 15, que ele abre, o versículo 15 abre a sessão que o Lucas está esperando, que é a sessão onde Jesus começa a falar explicitamente sobre o Espírito Santo. Mas ele vai dizer no versículo 15 o quê? Se me amardes, Lucas, você ama Jesus? Débora, você ama Jesus? Vanessa, você ama Jesus? Alfredo, você ama Jesus? Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Portanto, se vocês ouvirem alguma baboseira de dizer assim, não, esquece a parada de mandamentos, nós estamos na nova aliança, não tem mandamento. A nova aliança é esta: se me amardes, obedecereis meus mandamentos. Já ouviram falar aquela parada das 5 linguagens do amor? Eu estou fazendo um curso com a Stephanie sobre educação de filhos e a gente estudou bastante sobre as 5 linguagens do amor, porque cada pessoa tem a sua linguagem do amor mais evidente ou mais pronunciada. Então, para algumas pessoas, a linguagem de amor delas é palavras de afirmação, por exemplo. Então, um elogio, né, uma mensagem, essas palavras que demonstram amor. Essa linguagem é conhecida como palavras de afirmação. Então essa é uma linguagem. A outra linguagem de amor é toque físico, né? Um abraço, um beijo, um carinho. Algumas pessoas interpretam amor mais dessa forma. Uma outra linguagem de amor é tempo juntos, tempo de qualidade. Terceira linguagem de amor. São 5, me ajudem aí. A quarta linguagem de amor é... O que eu falei? Toque físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação. O que mais? Presente. Presente, exato. Você dá presentes, né? Presentear a pessoa. E tem mais uma, Débora. Ajuda. Tempo de qualidade. Atos de serviço, né? Serviço, muito bem. Serviço. Servir, preparar alguma coisa para a pessoa, arrumar alguma coisa para ela. Então, existem essas 5 linguagens de amor e a gente estava estudando sobre isso para identificar nos nossos filhos qual é a linguagem de amor mais pronunciada em cada um deles e um no outro, para que a gente possa demonstrar amor, porque a gente tende a demonstrar amor da forma como a gente interpreta amor. Né? Então, se eu interpreto amor como tempo de qualidade, eu tento demonstrar amor com tempo de qualidade, mas talvez para aquela pessoa ela precise mais de toque físico. Né? Então é engraçado assim, você identificando nos filhos qual é a linguagem de amor mais pronunciada deles. Agora, qual é a linguagem de amor de Jesus? É toque físico? É tempo de qualidade? É presente? Sacrifício? Oferta? Dízimo? É palavra de afirmação? Senhor, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso, soberano, eterno, Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que há. É essa a linguagem de amor de Jesus? A linguagem de amor de Jesus é o
obediência. Ele está dizendo no versículo 15: se me amardes, obedecereis. Você quer mostrar amor por mim? Obedeça os meus mandamentos. É assim que você vai demonstrar ao Senhor que você o ama. E isso, para mim, é um puxão de orelha, e para vocês também talvez seja. E obediência, galera, é obedecer tudo. Não só o que você acha que você concorda. Por isso que eu falei, a verdade é absoluta. A sua opinião não vale nada. Ah, eu não concordo com essa parada de corrigir o filho. Não concordo com esse pecado que... Isso daí não é pecado, a sociedade é assim, mudou, a Bíblia é muito retrógrada. Galera, ou é tudo ou é nada. Jesus está dizendo que a linguagem de amor dele é a obediência. Se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Certo? Muito bem, eu vou parar por aqui e dar espaço para que vocês comentem, perguntem, discordem. Estejam livres para comentar e falar. Eu vou parar a gravação, que aí eu acho que as pessoas ficam menos inibidas caso queiram comentar alguma coisa.